Bom dia, turmas do segundo ano matutino, e boa tarde às turmas do segundo ano vespertino. Iremos dar continuidade às nossas videoaulas, os conteúdos do livro Percursos da Arte, a unidade 2, Arte Brasileira, capítulo 4, Arte e Colonização. Nossa videoaula é a 10, conforme o roteiro de estudos. A seção é Contexto e Criação. Nós vamos falar da polca e o machixe para dançar, que é o título, né, dessa sessão, que consta na página 142 a 143. E aí eu vou colocar as questões, né, referentes a essa representação, essa leitura, esse tema, ok? Não deixe de participar, porque a participação qualitativa equivale presença e 1 ponto. A cada participação, muito importante a sua participação. Polca e machixe, para dançar. Em crônicas que retratam o ambiente cultural da cidade do Rio de Janeiro, nos anos de 1870, o escritor Machado de Assis evidencia a popularidade de outro gênero que marcou o processo de construção de uma identidade da música brasileira, a polca. As polcas chegaram ao Brasil como um ritmo importado da Europa na década de 1840. O gênero inaugurou o mercado de música dançante e tornou o baile um tipo de festa comum nas capitais e cidades litorâneas. A polca atendia a demanda de diversão dos centros urbanos e não teve penetração no meio rural do país. Tratava-se de música instrumental composta para o piano. Esse instrumento, na época, tinha grande entrada nas casas da tímida burguesia carioca e representava um misto de civilização moderna e ornamento da casa senhorial, cumprindo a função de entreter as moças confinadas aos espaços do lar. Turma, nós temos aqui uma gravura que representa justamente esse momento, né, de dança, né, da dança da polca. Era para a gente ouvir a faixa 10, né, para entender o que é a sincope musical, né, era para a gente ouvir. Na década de 1870, a polca começou a incorporar na forma de execução, características da linguagem musical brasileira que vigorava até então. As sincopes, já usuais no lunduns, começaram a se fazer presentes nas frases do acompanhamento da mão esquerda do piano ou nas melodias tocadas pela mão direita, dando sempre um toque brasileiro a esse gênero. Outro gênero dançante, no entanto, chegava ao Império. Ainda na década de 1870, a palavra machixe começa a aparecer na literatura com o sentido de baile dançante, referindo-se a uma festa das camadas baixas dos centros urbanos. Esse termo, inclusive, associa-se a um legume barato de origem africana, porque era um ritmo tratado com preconceito. Ok? O machixe. Nós temos outra gravura aqui, gente. O baile pobre e o baile rico. A gravura anterior era do baile pobre e essa gravura aqui com certeza é do baile rico, né? Antes disso, as músicas recebiam o título de polca e para caracterizar seu tom amachichado, ganhavam nomes compostos como polca lundum, polca chula, polca cateretê. No entanto, em sua sequência, a polca brasileira e o machixe são muito próximos. E assim como aconteceu com a modinha brasileira e o lundum, a diferenciação entre elas reflete conflitos socioculturais significativos da virada do século XX. As ilustrações do artista fluminense, né, é o Calixto, representam o ambiente do machixe
dançado nas festas das camadas mais baixas da sociedade, e o da polca, né? Dançado nos bailes da elite carioca. O machixe, tocado nas camadas baixas, populares, e a polca, né, na elite carioca. É possível observar que a distância entre os parceiros de dança e o modo como se tocam em cada uma das duas imagens são diferentes, havendo mais proximidade física no machixe, né? Enquanto que na polca, aqui é a polca, viu, gente? No entanto, o baile pobre era também frequentado por essas pessoas de elite, assim como artistas populares eram contratados para tocar nos bailes da aristocracia. Desse intercâmbio cultural surgiu as polcas amachichadas. Representação. No ano de 1914, o machixe de Francisca de Virges Neves Gonzaga, ou apenas Chiquinha Gonzaga, intitulado Gaúcho e conhecido popularmente como Corta-Jaca, levou a um incidente delicado. A primeira-dama do país, Dona Naí de Tefé, casada com o então presidente Hermes da Fonseca, executou a peça ao violão em uma festa no Palácio do Governo, a que compareceram representantes do corpo diplomático e a elite carioca. A escolha do repertório provocou grandes constrangimentos e mereceu um discurso do senador Rui Barbosa. Vamos para o discurso. Mas o Corta-Jaca, de que eu ouvira falar há muito tempo, que venha a ser ele, senhor presidente. A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o Corta-Jaca é executado com todas as honras da música de Wagner, e não se quer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubesçam e que a mocidade se ria. Então aqui é um exemplo do preconceito, né, da aristocracia contra os gêneros, né, populares, que no caso aqui é a música, né, que foi tocada aqui esse repertório, né, que foi representado aqui no Palácio, né, no Palácio do Governo, e que o senador não gostou, né, o Rui Barbosa. Aí nós temos aqui o Wagner. Vocês sabem que o William Richard Wagner, ele é um dos grandes compositores da música clássica mundial, né, da música erudita, que é a música que é aprendida numa escola, no conservatório. Diferente da música popular, que é a música aprendida nas ruas, que é passada de geração em geração, né, de pai para filho, sem nenhuma formação, digamos assim, acadêmica, mas uma formação autodidata, digamos assim. É um maestro, compositor, a gente falando do Wagner, né? Quem que ele é? Ele é um maestro, compositor, diretor de teatro e ensaísta, nascido na Saxônia, na Alemanha. Ele provocou várias revoluções musicais que marcam a sua trajetória e caracterizaram o movimento do romantismo europeu. Em suas peças mais representativas, as óperas de Tristão e de Isolda e O Anel do Nibelungo, escrita entre 1848 e 1874, para as quais concebia a música e libreto e a complexidade da textura musical, a harmonia e a orquestração são notadamente bem acabadas. Turma, nós temos aqui a música, né? O Corta-Jaca, que era a faixa 11. Eu vou ver se eu consigo encontrar no YouTube para passar para vocês, né? É uma interpretação, né, do pianista alemão Markus Stabi, né? No áudio que acompanha este livro, observe abaixo a partitura da composição. Nós temos aqui a partitura, certo? A partitura de Gaúcho, que é o Corta-Jaca, conhecido popularmente, né, como Corta-Jaca,
Foi composto por quem? Pela Chiquinha Gonzaga, em 1895. O maxixe, né, gaúcho, foi apresentado nesse mesmo ano na opereta burlesca Zizinha Maxixe, com libreto de José Machado Pinheiro e Costa. Em 1904, já conhecido como Corta-Jaca, o maxixe ele foi reutilizado na revista Cailá, peça teatral musicada por quem? Por Chiquinha Gonzaga, com libreto de Bandeira e Gouveia, né? Bandeira de Gouveia e Tito Martins. Então tá aqui a composição gaúcho, conhecido popularmente como Corta-Jaca. Turma, pois então, nós temos aí duas questões acerca do discurso do Rui Barbosa ao ouvir a música Corta-Jaca. Era para a gente fazer um debate em grupo, em pequenos grupos, para poder responder essas duas perguntas. Mas aí você vai ter que pensar aí, né? O Rui Barbosa foi preconceituoso porque a música era popular. Ele fez uma comparação, né? Um paralelo com a música de Wagner, que é uma música erudita. Então existe aí um preconceito musical, né? Que também está relacionado com preconceito social. Parece que tudo que vem das camadas populares é considerado de mau gosto, não é considerado música, né? Música de verdade não tem como se comparar com o Wagner, né? Que é um compositor erudito. Aí ó, aqui a pergunta: por que a execução do Corta-Jaca no Palácio Presidencial causou tanto constrangimento e recebeu crítica tão violenta de uma autoridade da República, né, que foi um senador, né, o Rui Barbosa, que fez esse discurso? E a segunda questão: em dado momento do trecho do discurso de Rui Barbosa, o Corta-Jaca é contraposto à produção musical de Wagner. Em sua opinião, o que explica essa menção, essa comparação? Aí são duas perguntas que você vai ter que refletir, interpretar, né, com base nessa leitura, né, nesse discurso do Rui Barbosa, e também eu vou ver se eu encontro a música para a gente poder ouvi-la, né? E assim você ter mais embasamento para responder essas duas questões.